Bom, você que vai fazer a redação do Enem ou qualquer outra redação para concursos públicos afins, você tem que entender, tá? Você tem que entender que a redação ela é composta não apenas por introdução, desenvolvimento e conclusão. É bem verdade que ela possui essas três partes, tá bom? E nós estamos cansados de saber disso. Mas é importante que você conheça também as partes micro de uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão são a estrutura macro de uma redação. Então, é importante você conhecer a estrutura micro de uma redação. E esse é o objetivo da nossa aula. Eu vou apresentar para vocês essas partes que são de importância fundamental na sua elaboração de redação. Antes disso, eu peço que você se inscreva em nosso canal, tá certo? O nome está aparecendo aqui embaixo. Ative o sininho para você receber outras notificações de vídeos novos. Bom, vamos lá. Na aula anterior, na aula 2, se você não assistiu, eu peço que você já acesse, tá? E assista a aula 2, que é como delimitar o tema de uma redação. É fundamental você saber disso, como é que faz uma delimitação de tema. Para quê? Para evitar que você fuja do tema, para evitar que você fale de muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, vá lá para a aula 2, estude sobre a delimitação do tema. Terminou a aula 2, venha para esta aqui, aula 3. Bom, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou trabalhar de forma didática. Eu vou trabalhar com uma didática bem simples, tá bom? Eu vou desenhar aqui na tela 3 círculos. Eu vou desenhar o primeiro, eu vou desenhar o segundo, um dentro do outro. Vou desenhar o terceiro, tá bom? O menor dentro do maior. Bem, vamos dar nomes a estes círculos. O primeiro círculo vamos chamá-lo de tópico frasal. O segundo de desenvolvimento. O terceiro de tese. Tá bom? Observou? Preste atenção. Cada círculo desse representa uma parte do parágrafo. Então, um parágrafo ele é composto de tópico frasal, desenvolvimento do tópico frasal e a tese, ou também chamada de conclusão. Nós vamos estudar a especificidade, a peculiaridade de cada parte desse parágrafo, tá certo? Bom, nós temos aqui o tópico frasal. Antes que você me pergunte, eu vou te responder. O que é um tópico frasal? O tópico frasal nada mais é do que um período, ou seja, uma oração, onde você vai apresentar apenas a ideia central do texto. Como nós estamos trabalhando com o tema da aula 2, caminhos para combater o racismo no Brasil, eu preciso apresentar o meu tópico frasal de uma maneira que eu te traga para dentro do meu texto. É necessário que o meu leitor ele se sinta bem recepcionado, tá bom? Eu tenho que convidá-lo para ler o meu texto, que vai fluir lá na frente. Para isso, eu faço uma ambientação do tema. E essa ambientação é feita logo no tópico frasal, tá certo? Essa ambientação é feita logo nessa primeira etapa, nessa oração inicial. Não perca a oportunidade. Já instiga o teu leitor apresentando um tópico frasal bem elaborado, bem desenvolvido. Como é que você desenvolve um tópico frasal? Ou melhor, como é que você elabora um tópico frasal? A parte de desenvolvimento a gente vai chegar ainda. Eu estou na elaboração do meu tópico frasal. Já que o meu tópico frasal ele é uma oração, eu posso
apresentá-la, essa oração, da forma que eu quiser. Mas quais são essas formas? Bom, preste atenção. Existe uma forma de interrogação. Eu posso iniciar minha redação fazendo uma pergunta, tá bom? Se eu falo sobre o racismo, eu tenho que fazer uma pergunta relacionada ao racismo referente à cor de pele. Lembrou que eu fiz a delimitação do tema? Então, eu tenho que trazer essa ambientação já instigando o meu leitor a ter curiosidade sobre aquilo que eu apresentei. Tá bom? Ou melhor, sobre aquela interrogação. Eu posso responder? Você pode responder no desenvolvimento que a gente vai chegar lá, mas não pode se aprofundar, tá bom? Você não pode entrar em detalhes e isso vai ficar na parte de desenvolvimento no parágrafo seguinte, tá certo? Bom, vamos imaginar que eu escolhi fazer o meu tópico frasal por meio de uma interrogação. Eu vou fazer uma pergunta e eu vou respondê-la de forma breve, superficial, sem entrar em detalhes. Bom, eu posso iniciar também o meu tópico frasal como uma forma de declaração. Eu posso declarar afirmando ou negando aquele tema. Mas tome cuidado quando você for negar, porque você vai entrar em uma oposição, tá bom? Para você não entrar em contradição. Tem que ter muito cuidado nessa parte de oposição, tá certo? Ou eu posso também afirmar aquele tema, de acordo com o assunto que eu escolhi, tá bom? Em relação à cor da pele, tá certo? Essa minha ambientação inicial, gente, ela precisa ser coerente e coesa. Existe uma diferença muito grande entre coerência e coesão. O que é coerência? É a organização, é a articulação das suas ideias, é a maneira como você quer expor o fato. Ele tem que estar de acordo, pertinente àquele tema e ao assunto que você está debatendo, tá certo? E coesão é a organização das palavras, é a concordância nominal, é a concordância verbal, é a regência, tá bom? É a questão da síntese. Então, você tem que ter esse conhecimento de gramática para que você desenvolva uma redação coesa, certo? Bom, como eu disse para vocês, eu posso apresentar o meu tópico frasal de diversas formas. Eu já apresentei a forma interrogativa, a forma declarativa, eu tenho a forma de alusão histórica. O que é alusão histórica? É eu expor um fato ou um acontecimento que se passou lá no século XX, no século XIX, XVIII, né? Anos atrás, contanto que eu apresente uma história que esteja relacionada ao meu tema, ao meu assunto, tá bom? Eu não posso fugir. Se está falando de racismo, da cor da pele, eu não vou trazer violência doméstica, eu não vou trazer problemas na saúde pública, não. Você vai falar sobre aquele tema em questão, sobre o assunto que você escolheu debater. Além da alusão histórica, eu posso trazer no meu tópico frasal uma definição do racismo. Foi o que nós fizemos na aula 1, né? Eu posso trazer uma definição. Gente, vou ter que ter cuidado nessa parte, porque você só vai iniciar um tópico frasal utilizando essa técnica de definição se você realmente souber a definição do termo racismo, para que você não traga definições, conceitos que não condiz com aquele termo. Então, só use essa técnica se de fato vocês souberem definir, tá certo? Bom, a definição vocês vão trazer no tópico frasal do que é o racismo. Como, por exemplo, repito, estou falando do racismo porque foi o tema da redação de 2016, do Enem de 2016. E eu escolhi esse tema porque é um tema que ainda nós estamos vivendo. É um assunto que ainda está em discussão, em debate. A gente vê diariamente aí nos noticiários, no jornalismo, essa questão da intolerância racial, essa questão da violência racial, né? Então a gente está trabalhando esse tema por conta disso, para ficar mais fácil para o seu entendimento também. Bom, a gente também pode iniciar um tópico frasal com uma exemplificação. Traga um exemplo do que aconteceu
né? Aquele George Floyd, né? Eu quero colocar o que aconteceu no meu tópico frasal. Você pode colocar, claro, mas cuidado para você não se estender muito, né? Cuidado para você não falar demais, porque para você não narrar demais, porque uma ambientação ela tem que ser bem sucinta, tá bom? Ela tem que ser bem resumida, bem concisa também. Qual é a função do tópico frasal? É de facilitar a exposição da tese, tá bom? Você não vai apresentar, embora você possa, mas não é bom que você apresente a sua tese de início, de imediato. Não, tá bom? Você pode, tá? Mas você tem que fazer uma ambientação primeiro, tá? Você precisa causar aquele ar de convite, para que o teu leitor já saiba sobre o que você vai falar, tá bom? Então convide ele com o teu tópico frasal, deixe ele sabendo sobre o que você vai dissertar, sobre o que você vai argumentar. Então, ele facilita essa exposição da tese. Ele traz um paralelo entre o tópico e o desenvolvimento. O tópico frasal, gente, ele facilita a exposição da tese, porque a tese você vai ter que colocar ela na introdução também da sua redação. É na introdução, tá bom? É no final do parágrafo. Então, nós temos o tópico frasal, que ele vai facilitar essa exposição da tese. Depois do tópico frasal, nós temos o desenvolvimento. Eu vou explicar essa questão do desenvolvimento agora há pouco. Aí depois do desenvolvimento, que eu já apresentei tudo, eu agora vou com a minha tese, com a minha conclusão, tá bom? O que é o desenvolvimento? É a problemática, é o problema. Você apresentou o seu tópico frasal, você fez uma ambientação, tá bom? Você escolheu a forma que você quer apresentar. Eu te dei algumas técnicas. Vamos nos aprofundar nessas técnicas, como utilizá-las, como desenvolver nas aulas seguintes, tá bom? Para que você não perca conteúdos, se inscreve em nosso canal. Aproveitando novamente aí. Então, nós estamos no nosso desenvolvimento. Desenvolvimento é onde eu vou apresentar um problema, não é isso? Esse desenvolvimento, gente, ele também deve trazer pertinência ao tema, ao assunto. Ele deve ser coerente, ele deve ser coeso. 2 ou 3 linhas. Vamos colocar três linhas no nosso desenvolvimento do tópico frasal. É suficiente. Tá certo? Não faça uma exposição muito grande, porque senão você vai se atrapalhar no que você vai dizer. E é arriscado você também não ter o que dizer lá na frente, porque você já disse tudo. Tá bom? Bom, o desenvolvimento também, gente, é a parte da exposição. Ele é complemento do tópico frasal. Nossa, como assim, Rafael? Se você disse que tem 3 partes. Sim, tópico frasal e desenvolvimento do tópico frasal. Eu vou facilitar. Vamos imaginar que esse tópico frasal seja uma interrogação. O que é o racismo? Esse é o meu tópico frasal. Então eu vou ter agora que desenvolver ele. Como é que eu desenvolvo? Eu posso optar por fazer uma definição. Agora eu vou definindo o que é o tópico frasal. Então essa segunda parte é o meu desenvolvimento. Você viu que o tópico frasal aqui ele é curtinho por causa da pergunta? Poderia ser uma pergunta maior, né? Poderia ser uma pergunta muito maior. Eu poderia juntar, trazer uma narração de um fato e em seguida fazer uma pergunta, encerrando aí o tópico frasal com uma pergunta. Encerrei meu tópico frasal. No desenvolvimento, agora eu vou tentar responder aquela pergunta. Não vou me aprofundar no assunto, tá bom? A importância aqui não é você discutir o assunto. O início aqui é só para você expor mesmo, tá bom? Então, eu vou procurar responder no meu desenvolvimento, certo? Vamos imaginar que eu queira fazer uma alusão histórica no meu tópico frasal. No meu tópico frasal, prestem atenção, eu decidi fazer uma alusão histórica sobre o que aconteceu com aquele jovem, o George Floyd. Eu vou querer fazer uma alusão sobre aquela história, narrando no meu tópico frasal. O que eu vou fazer no desenvolvimento agora? No desenvolvimento agora cabe a mim. Eu vou fazer uma relação entre o que aconteceu
com a minha realidade, com o que está acontecendo. Você está entendendo o porquê que o desenvolvimento, o tópico frasal, ele faz essa relação com o desenvolvimento? Porque o que eu falei lá no tópico frasal, eu vou ter que desenvolver aqui. Se eu comecei o meu tópico frasal falando, narrando do acontecimento de George Floyd, eu vou ter que agora falar com minhas palavras o que é que está acontecendo na nossa realidade. Se existe alguma diferença, se ainda existe essa violência racial, essa intolerância. Eu vou citar agora com minhas palavras. Eu posso trazer conectivos como nesse contexto, nessa perspectiva, né, em relação a esse assunto. Olha você ligando um ao outro, o tópico com o desenvolvimento, tá bom? Um tem que estar em concordância com o outro. Está entendido aqui essa questão do desenvolvimento do tópico frasal? Viu aí a importância de a gente já ter essa noção? Qual é a função do desenvolvimento? A função é sustentar o tópico frasal. Se eu estou desenvolvendo o tópico frasal, eu tenho mais informações sobre aquele período, aquela situação que eu expus. Tá certo? Então, pega isso aí. O desenvolvimento sustenta o tópico frasal. Bom, depois do tópico frasal, nós temos aqui a conclusão. É a tese. E o que é a tese? A tese é o meu ponto de vista, é de onde vai sair a discussão, né? A problemática que eu expus lá no meu desenvolvimento, ela tem que ter relação agora com a tese, tá bom? Com o assunto também em questão, com o tema central, tá? Eu vou apresentar aqui a minha tese. É nessa terceira parte que eu vou expor a minha ideia, o que eu acho, o que eu penso. Detalhe, mas nunca coloque primeira pessoa na sua redação. Eu estou falando de mim, no caso, eu estou usando o pronome eu para exemplificar o que eu acho, o que eu penso sobre isso. Então, você tem que generalizar, porque uma redação ela não é sua. A redação ela se torna pública. Quando você finalizar a sua redação do Enem, ela vai se tornar uma redação pública, tá? Para que todos tenham acesso. Então, você é o autor da sua redação, mas ela é de cunho público. Todos têm acesso, devem ter acesso à sua redação. Ela não é mais somente sua, ela passa a ser de todos. Tá certo? Então, nós vamos, nessa terceira parte, expor a nossa tese. O que a gente acha sobre o racismo. Nós vamos levantar uma polêmica, tá? Uma crítica, mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora. Nós vamos apenas expor. O aprofundamento, a discussão vai ser nos parágrafos subsequentes, né? No desenvolvimento do tema. Tá certo? Existe uma diferença, desenvolvimento do tópico frasal e desenvolvimento da introdução. Desenvolvimento da introdução é o meu segundo parágrafo, terceiro parágrafo em diante. Tá bom? Bom, e para que serve essa parte da tese? Bom, serve para eu expor a minha razão, a minha ideia, né, o meu ponto de vista. Serve para eu expor. Não vou me aprofundar muito, deixa para se aprofundar nos parágrafos subsequentes, tá? Você não vai dialogar ainda aquela problemática, você não vai entrar em discussão, você não vai trazer nenhuma polêmica aprofundada, você vai apenas expor aquela polêmica, para depois você debater sobre ela. Lembrando, nessa parte da tese, você pode concluir o seu parágrafo apresentando uma declaração. Essa declaração pode ser positiva ou pode ser negativa, ou seja, tome cuidado. Você pode ser a favor ou você pode ser contra aquela polêmica, né? Aquela crítica, talvez, né? Então, se eu sou a favor, eu vou fazer a conclusão do parágrafo apresentando o meu ponto de vista que sou a favor. Mas eu não vou me aprofundar, lembrando, tá bom? Bom, eu posso ser contra, entrar em oposição. Eu posso negar que eu sou contra aquela polêmica. Eu sou contra aquela crítica. Tá certo? Bom, nós finalizamos aqui a nossa aula número 3, tá? Deem continuidade à próxima aula, porque nós já vamos iniciar a nossa construção do nosso parágrafo de introdução.
eu vou construir na íntegra um parágrafo de introdução. Vocês vão saber como eu vou aplicar o tópico frasal, o desenvolvimento do tópico frasal e a minha exposição da tese na íntegra, para que vocês também possam fazer da melhor forma possível. Vou apresentar diversas técnicas também para que vocês escolham o estilo melhor de confecção de uma redação. Aproveitando o momento, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá certo? Até a próxima!